Compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 19. Aleluias. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo dissera. O Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e Deus até me deu aqui um título. E o título é Atualizando o Status. Aposto que vocês pensou aí já no Instagram, né? Pensou ou não pensou? E aí, gente, o que acontece? O Senhor... O que é o status? Alguém aqui parou para pensar o que é o status? Na perspectiva sociológica, o status social refere-se à posição que uma pessoa ocupa dentro da estrutura social em que ela vive. E não só isso, trata-se também da condição do indivíduo. Pode-se dizer que ele ocupa uma boa posição, uma posição de prestígio, um lugar medíocre, ou está em uma colocação sem valor algum. Esse é o significado do status. Amém? Irmãos, Deus chamou o povo ali 3 meses após o povo sair do deserto, e agora Deus chama o povo para o monte. Moisés vai, fala com o povo, leva notícia, traz notícia, né? Mas aí o Senhor disse para Moisés: Olha, Moisés, eu vou me colocar no monte aonde o povo possa me fazer o quê? Me ver. É isso que falou aqui a Bíblia? Eu vou colocar no monte, vou me descer no monte ali aonde o povo possa me ver. E aí eu quero trazer, gente, algumas coisas aqui que Deus tratou no meu coração. E por que eu falei sobre o status? Porque a gente já viu aí alguns malucos aí dizendo que tem que atualizar a Bíblia e tudo mais, né? E aí eu, orando aqui, vendo a palavra de Deus, eu vi um negócio bem interessante, que Deus, gente, Ele já fez a Bíblia e ela vai se atualizando automaticamente conforme o desejo do Senhor. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, todas as vezes que eu leio a Bíblia, o Senhor atualiza a palavra dele através da vontade dele, do desejo dele ao meu coração.
Então, toda vez que você pega este livro e lê ele, o Senhor vai atualizar. Interessante, gente, porque conforme o Senhor vai ministrando a palavra dele a nós, as gerações e gerações vão sendo tocadas. Então, a geração de hoje já não é mais a geração da época de Moisés, mas a geração de hoje, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que leem a palavra, eles entendem essa palavra entra no coração deles e pode mudar a história deles hoje. Essa palavra muda a minha história, a sua história hoje. Então este é o livro mais atualizado que existe, porque ele já está atualizado para hoje e ele vai estar atualizado para amanhã e por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Então o fato é esse, que a Bíblia ela é o livro mais atual. Mas olha que interessante, que o Senhor, ele vem nos atualizando dia após dia, tempo após tempo. E aí o que acontece, gente? Deus, ele liberta o povo. A Bíblia diz que ele resgatou o povo, tirou o povo, como em asas de águia, ele levou o povo do deserto, do Egito, para o lugar onde eles estavam. Se a gente voltar um pouquinho aqui em Êxodo capítulo 15, versículo 22, eu vou ler rapidinho. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. 3 dias, amém, gente? Guarda aí, 3 dias sem água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha só. Nós conhecemos aqui, esse povo conhecia um Deus, que era o Deus de Abraão, quando eles estavam lá no Egito. Depois esse povo saiu do Egito conhecendo o Deus que falava com Moisés. Aí a Bíblia diz que esse povo agora sai do Egito, atravessa o mar, vê coisas acontecendo, mas aí chega num local chamado Mara, e ali o povo vai beber a água, e a água estava amarga. Gente, como vocês acham que esse povo chegou para beber essa água depois de 3 dias? Vocês acham que ele chegou e ficou esperando alguém experimentar, ou eles chegaram todo mundo já bebendo a água? O que vocês acham? Eu ia chegar já enfiando a cabeça dentro do rio, do poço, que tivesse. Vocês não iam? 3 dias sem beber água. Eu só sei que alguém experimentou a água, porque ele sabia que estava amarga. E a Bíblia não diz que morreu. Mas é um pouquinho aqui para frente o Senhor fala que Ele é o Deus que cura, que sara. E aí, gente, tem estudos que dizem que as águas de Mara, elas são amargas porque elas são águas medicinais e elas são 100% potáveis. As águas são amargas porque são medicinais e são 100% potáveis. Então olha o que Deus faz, gente. Deus tira o povo do Egito, traz o povo para um lugar, e detalhe, se nós formos estudarmos um pouquinho mais, nós vamos, isso aí todo mundo já está cansado de saber, que o povo poderia ter chegado a Israel, a Canaã, a terra prometida, em apenas 30 dias mais ou menos, né? Tem estudos que dizem que poderia ser de 15, de 20, de 30, mas no máximo 40 dias se eles fossem bem folgados, né? E aí o povo agora entra numa trajetória gigantesca e o primeiro lugar que eles passam é por Mara. Irmão, sabe o que Deus traz para mim aqui nesse contexto? Que Deus, a primeira coisa que Deus faz na vida de todos nós é nos resgatar. Antes estávamos presos, estávamos como escravos do pecado, das nossas ideias, dos nossos costumes,
e da nossa própria vida, e agora o Senhor vai lá e nos resgata. Por isso que muitas vezes quando nós chegamos ao Senhor, nós falamos assim, nossa, como que eu fui parar aqui? Como que eu tive essa oportunidade de conhecer a Deus? Como assim? Porque muitas vezes é inexplicável, porque o Senhor nos pega como Ele pega numa asa de águia e nos traz para ser resgatados. E é assim que Deus fez. Em seguida o Senhor leva esse povo a águas amargas, e o povo reclama que a água estava amarga, mas entenda, o Senhor ali trabalha com o povo sobre cura, e Ele ensina algo para o povo, que muitas vezes para a gente ser curado, não vai ser gostoso. Muitas vezes para ter cura, vai ter que ser amargo. Eu não sei se, agora a geração de hoje não, mas minha mãe falava o seguinte, remédio que não é amargo, aconteceu isso com vocês? Remédio que não é amargo não é bom. Esse dia eu cheguei lá em casa com dor no estômago, eu falei, nossa mãe, eu tô com uma dor no estômago. Ela falou, toma um remédio? Eu falei, tomei, mas não adiantou nada. Ela falou, toma boldo. Ela falou, mãe, mas boldo é ruim. Ela falou, mas é bom. Então, gente, Deus, Ele nos tira da escravidão. Deus nos resgata e Deus nos traz para um tempo de cura. Deus, a primeira coisa que Deus quer fazer é curar a nossa vida. Observe que Deus fala para ele assim, olha, se atentamente vocês ouvirem, vocês fazerem o que eu quero, cumprir as minhas ordenanças, eu não farei de vocês doente, não deixarei que vocês fiquem doentes, eu não levarei a doença para vocês como o povo do... Gente, quem que o povo do Egito representa na Bíblia para nós? Inimigos de Deus. Deus estava falando para eles assim, gente, eu não quero ter que combater contra vocês como um inimigo meus. Estava dizendo assim, gente, eu quero que vocês sejam um povo sarado, um povo curado, um povo redimido. É isso que eu quero de vocês. Aí parece até que Deus é mau. Nossa, mas que Deus mau, né? Se não faça a vontade de Deus. Não, gente. Deus não é mau, mas todas as vezes que nós estamos trabalhando contra o desejo do Senhor, contra a vontade do Senhor, certamente nós estamos ferindo outras pessoas. E se tem algo que o Senhor tem cuidado, é com aqueles que Ele ama, com aquele que Ele cuida, com aquele que Ele zela. O povo do Egito estava ferindo o povo de Deus, e por isso as doenças vinham, por isso a mão do Senhor pesava sobre ele, porque o povo estava ferindo os escolhidos do Senhor. E todas as vezes que eu estou contra a vontade do Senhor, vocês podem perceber, todas as vezes que nós estamos andando na contramão do desejo de Deus, certamente nós estamos sendo pessoas que estão fazendo mal, causando mal, fazendo alguma coisa que não está de acordo, e sempre estamos defraudando alguém. Isso é real. Amém? Então o Senhor traz o povo e cura o povo. Deixa eu falar, gente. Sabe por que o Senhor não mandou o povo lá pelo caminho mais perto? Porque aquele povo ainda não estava preparado para chegar na terra prometida. Sabe por que eles não estavam preparados? Porque certamente, na história diz que ali, se não me engano, até a faixa de Gaza, né, pastor? Ali tinha um povo guerreiro, tinham homens que eram verdadeiros soldados. E quando o povo chegasse lá doente e ferido, esse povo ia ser massacrado e muitos voltariam, porque era só 30 dias de caminhada. Uau! Então, gente, assim, muitas vezes o Senhor nos tira de um lugar e parece que está demorando tanto o tempo da cura, o tempo do cuidado, mas sabe por quê? Porque Deus quer nos preparar para algo maior. E se nós estivermos feridos, se nós estivermos machucados, nós não vamos conseguir vencer as batalhas. Aquele povo era um povo numeroso, um povo forte, um povo absoluto no Egito, que poderia se levantar a qualquer momento e até destruir a nação do Egito, mas em momento nenhum aquele povo se levantava. Sabe por quê? Porque aquele povo estava ferido, e quem está ferido está fraco. Quem está machucado está fraco. Talvez hoje você e eu aqui, nem em algumas áreas da nossa vida, a gente esteja andando ferido, machucado, e isso traz para a gente fraqueza, debilidade. E aí sabe o que acontece? O inimigo começa a combater contra as nossas vidas. Gente, veja quando um homem sabe do poder que tem, da força que tem dentro dele. A Bíblia diz que Moisés, quando ele viu um israelita, quando ele viu um egípcio
matando ali um do seu povo, a Bíblia diz o seguinte, que ele pegou aquele egípcio e matou. Sabe por quê? Porque Moisés sabia a força que ele tinha. Moisés não estava como escravo, mas Moisés estava como um homem liberto naquela nação. Moisés era do mesmo povo, do mesmo Deus, mas ele tinha uma diferença. Ele estava andando como alguém liberto. Ele estava andando como alguém curado. Ele olha para aquele egípcio e fala, não, eu vou matar ele. Porque ele não estava debilitado. Falando fisicamente, tá, gente? E é assim que Deus faz. Deus nos traz e a primeira coisa que Ele quer fazer comigo e com você é nos curar. E quando fala que as águas eram amargas, gente, entenda. Deus fez o povo beber água? Não. Deus falou para Moisés, pegue um arbusto, jogue na água. A água ficou doce e o povo bebeu. Engraçado, né? É igual a mãe quando vai dar dipirona, né? Tá ruim. O que a mãe faz? Açúcar. A minha mãe colocava na água, misturava na água assim, bebe que fica mais fácil. Então Deus falou para ele assim, ó, vamos colocar um pouco mais de água aqui para ficar mais fácil. Mas a dipirona faz o efeito ou não faz? Então Deus é pai, gente. Aí Deus pega e fala assim, ó, tá bom, vamos adoçar a água para esse povo beber. Mas preste atenção, eu estou dando um ensinamento para vocês aqui. E essa água está representando que muitas vezes o remédio vai ser difícil, o remédio vai ser amargo, mas precisa tomar. Vai ter que tomar, porque senão não vai sarar. Amém? E aí, gente, Deus primeiramente tira o povo então do Egito, cura o povo, e agora aqui no Êxodo capítulo 19 acontece algo lindo, porque a Bíblia diz que até o momento Deus falava com Moisés, Deus se manifestava a Moisés, o povo não tinha visto Deus. Agora a Bíblia diz que Deus fala para Moisés, ajeita aí, fala para o povo se lavar, se limpar, se consagrar, que eu vou aparecer para eles. Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar Deus na nossa caminhada, não conseguimos enxergar Deus na nossa trajetória, porque nós não queremos nem passar pelo tempo de cura. Nós não queremos nem ser trabalhado, ser curado, nós não queremos viver o processo. E aí às vezes a gente começa a caminhar ferido, machucado, doente, e aí a gente não consegue ver Deus em lugar nenhum. Porque a gente está sendo sucumbido pelas dores, pelas dificuldades. E aí Deus agora ele fala, não, agora eu vou aparecer para o povo, eu vou me manifestar ao povo, o povo vai me ver. E interessante, gente, que aqui se você continuar lendo vai ver o seguinte, que Deus, a Bíblia diz que Deus, quando ele se manifestou, o monte tremeu. O monte tremia e Moisés falou para o povo, olha, não toca no pé do monte, não rela no monte, nem os homens, nem os animais, não deixe tocar, porque quem tocar vai morrer. Sabe o que Deus estava dizendo ali para eles agora? Olha, vocês foram resgatados, vocês estão sendo curados, e agora eu vou dizer para vocês que eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus poderoso na vida sua. Quando Moisés disse, olha, se tocar no monte morre, ele está dizendo assim, olha, Deus é poderoso. Como que Deus ia conduzir aquele povo para um tempo de prosperidade, para um tempo de vitória, para um tempo que eles precisariam enfrentar exércitos, se Deus não se manifestasse a eles como um Deus poderoso? Certamente aquele povo olhava e falava, uau, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que vai com a gente para as batalhas. Deus estava criando memórias no coração daquele povo, na mente daquele povo, do seguinte, eu sou um Deus poderoso, um Deus que vai combater com vocês. Então quando o povo olhasse para as dificuldades, para as lutas, a ideia era o quê? Mas o nosso Deus é o Deus que se manifestou no monte, e esse Deus é poderoso para destruir todos os seus inimigos. É o Deus que quando desceu no monte, o monte tremeu, e nós não podíamos nem sequer relar no monte, porque Ele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, observe que Deus não se manifesta primeiro para eles como um Deus
cuidadoso, um Deus que fala assim, vem cá, eu vou te cuidar, eu vou te zelar. Mas Deus se manifesta para eles primeiramente como um Deus poderoso. E se vocês pararem para pensar, é assim que Deus se manifesta para nós. Quando nós muitas vezes vem para a igreja e começamos a entregar nossa vida para Jesus, nós começamos a ver o poder de Deus, a manifestação de Deus. Fala, uau, olha o que Deus faz. Ele é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que restaura casamentos. Irmãos, eu pulei aqui um detalhe aqui que eu queria falar. Quando eu falo que Deus ele trouxe o povo para um caminho mais difícil, sabe o que acontece? É que às vezes o tempo da cura ele é demorado. E aí nós não entendemos e nós queremos acelerar o processo. E a ideia é que a gente não pule etapas. A ideia é que a gente realmente viva o processo, a gente passe os processos. E uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, Robert, por que às vezes a pessoa vem para a igreja e ela se converte, e ela começa a fazer as coisas, aí de repente a pessoa sai, e a pessoa às vezes era até usada por Deus. Gente, esse dia eu estava conversando com um amigo, ele falou, nossa, o menino se desviou, rapaz, mas aquele menino era usado por Deus, sabe? Ele orava e acontecia cura, milagres, maravilhas. E ele era novo na igreja, ele tinha 3 anos e ele era tão usado, mas ele está desviado agora. Ele não quer mais saber das coisas de Deus. Aí eu estava aqui meditando essa palavra, Deus falou para mim, a gente não deve pular os processos. Ainda que você seja usado, que você seja uma bênção, continue no processo da cura, continue no processo de conhecer a Deus, que é um Deus poderoso, porque com certeza você vai ser instrumento, mas você não pode partir para uma batalha sem antes saber verdadeiramente quem é o Deus da sua vida. O povo não poderia ir para uma luta, para uma batalha sem saber verdadeiramente quem era o Deus que ele servia, quem era o Deus que estava com eles, quem era esse Deus. Eles não podiam levar uma vida sem saber que Deus era o Deus que curava a vida deles. Era o Deus que transformava o coração deles. Eles não podiam. E aí Deus agora já não é mais somente o Deus de Moisés, Deus já não é mais somente o Deus de Abraão, mas agora Deus é o Deus que se manifesta na montanha com poder. Agora o Deus é o Deus de cura. Agora é o Deus que libertou o povo. Gente, vocês percebem que como o povo foi se aproximando de Deus? Como o povo foi chegando próximo de Deus? E aí se você for lá em Levíticos, você for lá em Levíticos capítulo 1, você vai ver o seguinte. Você vai ver que agora Moisés faz uma tenda no meio do povo. E a Bíblia diz que Deus agora manifestava dentro da tenda, no meio do povo. Agora Deus já não era o Deus do monte somente, mas agora a Bíblia diz que Deus era o Deus vizinho. Agora Deus se torna o Deus vizinho. E se nós olhássemos para nós hoje e pudéssemos numerar, quem seria o nosso Deus? O Deus libertador? O Deus poderoso? O Deus vizinho? O Deus da cura? Quem seria? Não, o meu é só o Deus da cura. Me curou, mas eu parei aqui porque eu não acredito em mim. Realmente, muitas vezes nós não acreditamos em nós porque nós não fomos capacitados por aquele que era capaz de capacitar. Muitas vezes nós não acreditamos em nós porque nós não olhamos para aquele que é o Deus da nossa vida e não entendemos que Ele é o Deus poderoso que vai batalhar por nós. Aí agora Deus está no meio do seu povo. Deus está ali no meio do arraial. Aí eu fiquei imaginando, gente, quantas vezes Deus se muda para o nosso meio, no meio do arraial, e ainda nós estamos tratando Deus como o Deus do monte,
como o Deus da montanha. Como que eu estou tratando Deus como Deus da montanha? É quando eu sei que Deus está comigo todos os dias. Deus é meu vizinho. Todos os dias Ele está ali na tenda. Mas eu só busco Ele quando eu preciso de ajuda. Quando eu busco Deus somente nos tempos de necessidade, eu estou dizendo assim, eu estou buscando o Deus poderoso da montanha. Mas eu não estou buscando o Deus que é o meu vizinho, que está aqui, que resolveu se mudar para o meio do povo. Aleluia. Que nesta manhã nós possamos colocar no nosso coração que sim, Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que cura, Deus é aquele que é poderoso, mas Deus também é aquele que deseja habitar no nosso meio. É aquele que deseja ser nosso vizinho, é aquele que deseja estar ao alcance do seu povo. Aleluia. O Senhor está ao nosso alcance. Ele não está só no monte. Ele não está só no monte. O Senhor está ao nosso alcance. O Senhor está aqui nesta manhã. O Senhor é aquele que deseja que nós possamos contemplar a presença dEle. E sabe por que Deus mudou para o meio do povo, gente? Porque Deus queria proximidade com o povo. Mas Deus também queria ensinar o seu povo mais de perto. E quando o povo olhasse para Deus como um Deus do monte, um Deus poderoso, Deus estava vendo Deus como um Deus da justiça. Mas quando Deus agora está no meio do povo, o povo olha para Deus agora e está falando assim, ó, Deus é aquele que vai estar conosco e nos ensinar, e dele nós vamos aprender. Aí aqui começa um processo de transformação. Começa um processo de mudança. Porque quando eu estou com um Deus do meu lado, não tem como eu não ser transformado. Não tem como eu ser mudado e moldado pela presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aí em Êxodo ainda, capítulo 19, tem algo interessante que Deus ele fala assim, que o povo vai ser o tesouro dele. Deus está falando assim, olha, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem a minha vontade, vocês vão ser o meu tesouro. E aonde que a gente deixa algo que é precioso para a gente? Guardado. Num lugar que ninguém toca. Lugar seguro. Deus está falando assim, ó, vocês vão estar num lugar seguro. Aí Deus vai ficar mais perto do povo, falando assim, eu protejo mais, assim eles estão mais seguros. E aí, gente, interessante que Deus também fala algo que tem impactado a minha vida, e eu tenho aprendido um pouquinho sobre isso, e Deus fala para eles, olha, e vocês vão ser os meus sacerdotes. Irmãos, quando nós olhamos para isso, nós entendemos a trajetória de Deus. Por que Deus ele trabalhou com esses degraus na vida das pessoas? Porque Deus precisava ensinar algo para eles, para que eles pudessem ser sacerdotes dele. Antes, sacerdote era aquele que consagrava as coisas ao Senhor, aquele que estava em um nível muito elevado em relação aos outros. Mas quando Deus fala assim, vocês vão ser meus sacerdotes e reis, Ele está dizendo assim, ó, é para um tempo vindouro, eu já estou atualizando vocês. Falou, atualiza o status aí. Se tivesse o Instagram, ele fala, atualiza o status, é o sacerdote. Ele já ia falar, sacerdote. Se fosse a geração nova, ia falar, nossa, esse Deus já era um Deus novão. É nada. Se fosse o jovem, já ia falar, nossa, esse Deus já era novão, gente. Ele já estava vendo a geração X. Amém? Aí Deus fala assim, olha, vou fazer de vocês sacerdotes. Irmãos, eu estava vendo, né, algum significado da palavra sacerdote, mas eu achei um significado muito forte que diz assim, que sacerdote, depois que você pega do grego, traduz ele, né, ali dos significados, um dos significados de sacerdote é representante do sagrado. Uau! O que é ser um representante? Representante,
Quando chega um representante lá na sua empresa, ô Elaine, você já sabe de onde que é a empresa, não sabe? O papel do representante é chegar, e aí ele vai estar ali para poder falar de algo, para falar de alguém, ou de um produto que ele conhece, que ele acredita e que ele vai ter que fazer você comprar. Ele vai tentar entregar esse produto para você. E Deus não é um produto, gente, mas quando diz que nós somos representantes do sagrado, está dizendo o seguinte, que aonde eu chegar, alguém vai querer ter o Deus que eu tenho. Aleluia. Então, quando a Bíblia diz que vocês serão sacerdotes, ele está dizendo que vocês serão representantes do sagrado. Aonde você chegar, alguém vai querer. Glória a Deus. Gente, Deus não poderia fazer isso com o povo se ele fosse apenas o Deus dos antepassados. Ele não poderia fazer isso com o povo se ele fosse apenas o Deus que falava com Moisés. Ele não poderia fazer isso com o povo se ele fosse apenas o Deus que cura. Ele não poderia fazer do povo um sacerdote se ele fosse apenas o Deus do monte, que é o Deus poderoso. Mas agora, no meio do povo, ele poderia sim fazer com que o povo se transformasse em um povo eleito, um povo sacerdote, um povo que levaria a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, porque agora o povo ia aprender de Deus. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós aprendemos dele. Glória a Deus. Quanto mais perto, mais eu aprendo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando eu digo que Deus ele quer nos curar, não estou falando sobre apenas nós sermos curados no físico, mas eu estou dizendo sobre um retorno para a sua identidade original. Porque às vezes eles falam assim, mas eu estou na igreja e não fui curado, eu tenho uma dor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, entenda, quando Deus fala para o povo assim, olha, eu serei um Deus que cura, ele vai curar o povo sim, mas ele está dizendo assim, olha, vocês vão retornar para a sua identidade original. E qual é a sua identidade original? Sua identidade original é um povo sarado. Um povo que não tem doenças. Que não tem debilidades. Um povo que tem um coração voltado para Deus. Aleluia. Então, quando quando nós falamos aqui sobre sarar, entenda, não é somente no seu físico, mas é sobre a sua identidade, a sua real identidade. Então veja, Deus liberta, Deus cura, Deus se apresenta com poder no meio do povo para poder ensinar, Deus afirma a nossa identidade. E agora, gente, Deus está preparando esse povo para ser sacerdote. E aí eu fiquei com uma dúvida, eu falei, nossa, mas o povo andou com Deus, estava com Deus, e aí depois chegou na hora de entrar na terra prometida, muitos daquela geração não entrou. Aqueles que viram Deus no meio do arraial não entrou. Gente, eu fico imaginando, vocês conseguem imaginar? Nós estamos aqui, né? E o ser humano, ele sempre anseia por algo palpável, algo visível. Isso é do natural do ser humano. Mas nós estamos aqui, interessante. Vocês imaginam se o pastor chegasse aqui e falasse, gente, é o seguinte, eu subi no monte, falei com Deus, e Deus mandou fazer uma tenda, que ele já até trouxe a tenda, agora nós só vamos fechar a tenda. Nós vamos fechar a tenda porque Deus vai manifestar dentro daquela tenda ali. É real. Deus vai manifestar ali. E é o seguinte, só que vocês não podem entrar lá dentro, que quem vai entrar lá vai ser as pessoas que estão se consagrando e tal. Mas toda vez que Deus se manifestar, vai sair ali o sacerdote, vai sair ali os levitas e vão trazer algo para a vida sua. Gente, aqui eu tenho certeza que não teria mais como focar, porque a multidão estaria aqui, ó. Imagina isso, Deus no meio do seu povo, gente. Talvez a gente não tenha proporção disso, a gente não pare para pensar, mas Deus estava no meio do seu povo. E aí eu fiquei pensando, Senhor, mas o Senhor ficou no meio do povo esse tempo todo, ficou com o povo esse tempo todo, e ainda assim um monte desse povo não entrou na terra prometida. E aí que vem o detalhe.
Deus falou para mim o seguinte: sabe o que é? É que não é sobre a terra. A terra é só o anseio que Deus colocou no coração do povo para tirar eles do Egito. É só o norte que Deus colocou para levar eles para um lugar. Mas na verdade, o que Deus buscava era voltar a ter a intimidade com o seu povo. E isso não dava para fazer em 30 dias. 40 anos. E aí, gente, talvez a gente pense assim: nossa, mas o povo morreu e não entrou na terra. Quem precisava entrar na terra eram aqueles que tinham aprendido tanto do Senhor, que puderam entrar como sacerdotes de Deus. Quem precisava entrar na terra entrou como sacerdotes. Eram aqueles que entenderam na plenitude que Deus era o Deus que resgatou, era o Deus que curou, era o Deus do monte, era o Deus de perto, era o Deus todo-poderoso, mas entenderam que Deus era o Deus que habitava na vida deles, que habitava no meio deles, e estavam dispostos a ser representantes de Deus. Quando Josué e Caleb olham e falam assim para o povo: olha, para aí, vocês estão reclamando, mas Deus é conosco. Deus é poderoso para nos fazer vencer. Então, assim, ó, eu sou representante de Deus. Eu conheço. Eu sei do que eu estou falando. Vocês não entenderam. Vocês estão aqui no meio, mas vocês não entenderam. Vocês viveram com Deus. Deus estava aqui e manifestou e cura e milagre. Vocês vão morar no céu. Amém. Mas para continuar, a ideia é ser sacerdote. Sabe por quê? Porque não é para mim. Não era para Josué. Não era para Caleb. Não era para aqueles que entraram. Mas era para a próxima geração. Era para nós. Então aquele povo já não fazia mais sentido entrar na terra prometida. Porque o que eles tinham com o Senhor, eles já tinham conquistado. Eles não entenderam que Deus era todo um conjunto. Então Deus para eles, às vezes era cura, às vezes era o poder, mas ainda havia murmuração, ainda havia reclamação. Gente, enquanto houver murmuração e reclamação dentro da gente, é porque a gente ainda não entendeu que Deus é a plenitude. É porque a gente não entendeu que Deus habitou no meio 40 anos. A gente não entendeu que Deus está aqui, que Deus está na nossa vida 40 anos. Ele estava lá. Então, enquanto nós tivermos um coração pensando: poxa, mas eu ainda não conquistei isso, eu ainda não entrei na terra, mas eu não fiz isso, significa que nós ainda não entendemos que Deus é a plenitude. E eu estou dizendo, gente, não é para você pensar assim: então eu não preciso conquistar mais nada. Não, porque quando você entender que Deus é a plenitude, você vai entender o seguinte: eu preciso conquistar, mas não é por mim, é por causa de uma nova geração que está vindo aí. Aleluia, é por causa de uma nova geração. Gente, Deus em nós, Deus no nosso meio tem muito mais a ver com a nossa reação do que com a nossa ação. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa, e tem várias denominações aí que pregam isso, que você pode fazer o bem, que você pode ter uma ação e ajudar alguém, fazer, mas a nossa reação é quando eu reajo aquilo que é inesperado, aquilo que é indesejado. E geralmente a reação do povo quando havia algo que eles não esperavam, quando eles não desejavam, era de murmuração. E aí o que acontecia? Cada vez eles ficavam mais distantes da terra prometida. Aí sabe o que eu fico pensando, gente? Eu fico pensando assim: nossa, Deus devia pensar assim: há 1 ano esse povo vai me conhecer. Porque 3 meses Deus apareceu no monte. Ele queria um processo rápido. Ele devia pensar: 1 ano esse povo me conhece, vai estar tudo certo. Esse povo vai começar a andar comigo, tá beleza. Aí passou 1 ano, passou 2. E aí melhorava um, piorava o outro, melhorava um, piorava o outro. Daqui a pouco, 40 anos se passaram. E aí, gente, que a nossa vida não seja assim. Se tivermos que ser curados, vamos correr para a cura. Se ficar ruim, se for amargo, e daí? Vamos ser curado logo. Porque Deus tem pressa.
Se nós tivermos que passar por alguma coisa na nossa vida para que a gente possa viver verdadeiramente aquilo que o Senhor quer para nós, que é exercermos o sacerdócio de Deus através da nossa vida, então sim, nós precisamos correr. Porque daqui a pouco a vida passa, a nossa geração se encerra, e aí nós vamos morar com Deus, amém, mas nós não exercemos o sacerdócio que Deus queria. E aí sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos abandonando uma geração. Nós estamos deixando uma geração para trás. Você está deixando seus filhos, seus netos, seus sobrinhos e tantos outros. Então Deus quer que nós conhecemos Ele. Por isso que a Bíblia diz: conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então nós precisamos olhar Deus como Ele é. Nós precisamos contemplar Deus como Ele é. É por isso que eu disse que Deus, Ele é um Deus, né, que está atualizando, sabe por quê, gente? Deus é incrível. Deus é incrível. A Bíblia diz que Deus faz uma promessa, então passe esse povo, esse outro povo entra na terra, aí você vai olhando que Deus vai fazendo o quê? Deus vai trabalhando os corações. E sabe o que eu percebo, gente? Que Deus, Ele é especialista em mudar nomes. E aí às vezes a gente vai falar: não, mas Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Deus mudou o nome de Simão para Pedro. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Sabe por que Deus muda o nome, gente? De algumas pessoas? Porque para algumas pessoas o nome, ele significa ativamente o passado que ele teve. Não foi engraçado, né? Porque Deus, ele veio para afirmar a nossa identidade. Aí de repente tem alguns casos na Bíblia que ele muda o nome. Aí Deus falou para mim o seguinte: na verdade eles estão mudando o nome, eu estou devolvendo a ele a identidade dele. Pedro era conhecido como Simão e era conhecido como aquele que era encrenqueiro, brigão, complicado, problemático, mas essa não era a identidade de Pedro, não era a identidade dele. E aí, gente, quando as pessoas falavam: Simão, lá vem Simão, lá vem o problema, lá vem Simão, lá vem o encrenqueiro, lá vem o brigão. Aí Deus fala assim: agora você não vai chamar mais Simão, você vai chamar Pedro. Aí as pessoas começam a olhar para: por que mudou o nome dele de Simão para Pedro? É porque mudou. É porque não é mais o Simão, agora é Pedro. Quem que mandou mudar? Jesus. E aí, gente, Deus atualiza. E a história começa de novo. A Bíblia diz que Jesus veio. E o que Jesus fez? Ele resgata. Jesus só veio para afirmar aquilo que Deus já estava nos mostrando. Ele diz que Jesus veio e resgatou o seu povo. A Bíblia diz que Jesus veio e curou as pessoas fisicamente. E nessa cura de Jesus estava mostrando o poder de Deus, como Deus era absoluto, como Deus era poderoso. Mas a Bíblia diz que Jesus reuniu um povo, reuniu pessoas, e esse povo ele falou assim: anda aqui comigo, esteja aqui comigo, né? O pastor já falou aqui sobre a contemplação. Ele estava dizendo assim: vocês vão me contemplar, porque eu vou ensinar vocês. Eu vou ensinar vocês a serem, sabe o que? Sacerdotes. Aleluia. Ah, Deus. O povo não entendeu nada, gente. Não era sobre a terra, era sobre aquele que já estava com eles. Não era sobre o lugar que Deus ia apresentar para eles, mas era sobre a presença daquele que estava com eles. Aleluia. Às vezes, gente, a gente reclama, fala: Deus, mas por que eu não conquistei isso? Por que eu não cheguei lá naquilo que eu tanto sonhei? Sabe por quê, gente? Talvez você não foi curado o suficiente. Você não entendeu que Deus é poderoso. Você não entendeu que Deus é o Deus da cura, mas que Deus também é o Deus que habita no seu meio. Você não entendeu que você precisa honrar a Deus e fazer a vontade de Deus da maneira correta, porque se você for ver aqui, Êxodo está dizendo que o povo precisava obedecer, fazer o que era certo, fazer o que era correto. E aí, às vezes você só entendeu que Ele é o Deus que libertou,
Aí se você conquistar algo, sabe o que vai acontecer? O Deus que te liberta, Ele precisa te curar também. E aí, se você não foi curado, muitas vezes você chega naquele lugar e aí você volta para trás. Você se corrompe. Então, quem sabe Deus falou para aquele povo: olha, vamos embora, porque se vocês entrarem nessa terra, se até aqui que eu estava com vocês, cuidei de vocês, não tinha o descanso, não tinha as horas vagas. Você já ouviu falar, gente, que muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com as nossas horas vagas? Aí eu fico imaginando, Deus andou com esse povo, o povo guerreou, o povo estava murmurando, o povo não estava vendo os milagres de Deus. Imagina o povo entrando agora nessa terra, sem as horas, sem agora se preocupar com guerra, com batalha, agora vai começar a desfrutar das coisas boas. Eu fico imaginando como estava o coração daquele povo para poder desfrutar disso. Será que esse povo se corromperia? Se afastaria de Deus? Porque eles conheciam um Deus poderoso, mas não tinham aliança com esse Deus. Então, gente, que nós possamos conhecer o Deus numa plenitude, para que a gente possa saber que Ele é poderoso, mas que nós devemos fazer uma aliança com Ele. Nós precisamos estar aliançados com esse Deus. Aí Jesus veio e firma isso mais uma vez em nossos corações. Jesus vem e Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, mas Ele ensina o povo a contemplar. E aí, gente, eu quero compartilhar aqui um texto com vocês. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Acho que é Atos 7:54. É esse mesmo. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere eles culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Amém? Gente, Jesus veio e atualiza a história agora, conforme a vontade de Deus, mostrando novamente para o povo, ensinando novamente sobre o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que ensina, o Deus que restaura e o Deus que ia mudar a história deles. Mas Jesus veio para afirmar mais uma vez no coração daquele povo a necessidade do sacerdote, de sermos representantes de Deus. E aí, essa história de Estevão aqui, eu me lembrei dela porque a Bíblia diz que Estevão estava ali pregando o Evangelho, falando de Cristo, e de repente o povo agora pega Estevão e joga para fora, e a Bíblia diz que eles tamparam seus ouvidos, eles não queriam saber da verdade, mas Estevão continuava pregando. Aí a Bíblia diz que ele foi morto ali, apedrejado, mas algo me chama a atenção porque
Estevão, ele fala no final: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Sabe o que eu entendo, gente? Que Estevão, ele contemplou tanto Jesus, ele olhou tanto para Jesus, ele entendeu tanto, que até no seu momento mais difícil, a resposta dele foi igual à resposta de Jesus. Então, gente, por isso que eu disse que o Evangelho, nós estarmos sarados ou curados, tem muito mais a ver com a nossa, tem muito mais a ver com a nossa reação do que a nossa ação. Porque toda vez que eu quero tomar uma ação, eu penso, eu reflito, né? Pelo menos deveria ser assim. Eu às vezes não, tá, gente? Porque TDAH, você sabe como é que era. Mas toda vez que eu vou tomar uma ação, ela está nas minhas mãos. Mas toda vez, gente, que eu vou dar uma resposta a algo inesperado, a algo indesejado, a algo que eu não quero, aí depende muito mais do que está dentro de mim do que verdadeiramente das minhas ações. Aí depende muito mais daquele que eu represento do que verdadeiramente de mim. Porque quando eu vou reagir a algo, eu preciso me lembrar que eu sou representante do sagrado. Aleluia. Eu preciso me lembrar que eu sou representante do sagrado. E que Deus, Ele quer mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mas mais do que isso, Ele quer nos usar para que a nova geração, para que o povo que está vindo, o meu próximo, possa ser tocado por Ele. Aleluia.